Meus amados e queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer da minha alegria estar voltando a esta casa, poder dar contribuição nesse simpósio, terceiro simpósio teológico, amando a igreja. Desde já, eu queria agradecer o convite, louvar a Deus pela vida dos pastores desta igreja, o pastor André, o pastor Moisés, poder rever amigos como o pastor Luiz, tantos outros irmãos aqui presentes. O meu tema é o membro e seu amor pela igreja. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Assim diz a santa palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, removerei do teu lugar teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abaixe a sua cabeça. Deus bendito, estamos com a tua palavra aberta mais uma vez. Pedimos que o Senhor seja bondoso conosco e fale conosco. Basta ouvir a tua voz, basta enfim ser objeto da tua fala, do soprar do teu Espírito. Fala conosco, Pai, nesta tarde, nos orienta, nos trata, nos cura, nos liberta por meio do poder do Evangelho da tua palavra. Nós somos gratos por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. No prefácio do livro Ame Sua Igreja, de Tony Merida, da editora Pronobis, pastor Judy Clay, pastor batista, ele conta que na manhã do dia 12 de janeiro de 2007, mais precisamente, parecia mais um dia comum na movimentada estação de metrô de Washington, D.C., um jovem vestido calça jeans, camiseta, com um boné na cabeça. Ele tira o violino do estojo e ali ele começa a tocar. Seria apenas mais um artista a se apresentar na estação de metrô de Washington? A pessoa era Joshua Bill, considerado por muitos um dos
maiores violinistas da atualidade. O instrumento que ele tocou naquele dia era um Gibson Ex-Huberman, feito à mão, 1713 é o ano desse violino, feito pelo renomado Antônio Stradivari, um dos violinistas mais cobiçados atualmente do mundo, avaliado em 3,5 milhões de dólares. A música que Josué tocou naquela manhã foi Cercone Partita, número 2 em Ré menor. Essa é uma canção aclamada como a peça musical mais extraordinária da história. Para quem gosta de música sabe o que eu estou falando. E qual foi a reação do público naquele dia? Das centenas de pessoas que estavam passando por ali, apenas 7 pessoas pararam para ouvir. Apenas 7. Agitadas, apressadas, ensandecidas pela tirania da agenda, as demais perderam aquele preciosíssimo e gratuito espetáculo de sons que muito bem fazem ao coração. O jornal, meus irmãos, o Washington Post, que havia patrocinado aquela apresentação anônima, noticiou em uma matéria publicada no dia 8 de abril de 2007, que o objetivo daquela apresentação anônima era avaliar o gosto, as prioridades, as percepções do público. A maioria daquelas pessoas que passaram ali por aquele metrô perderam a oportunidade singular de ouvir uma apresentação de excelência por um dos maiores músicos contemporâneos da atualidade. Por que eu estou contando essa história a título de introdução? Porque de maneira semelhante, a beleza da igreja tem sido ignorada por muitos que têm olhos, mas não enxergam, que têm ouvidos, mas que não ouvem. Os acordes da graça que o Espírito Santo tem produzido através da Igreja de Cristo não estão encontrando ouvidos atentos. Particularmente, eu acredito que um dos problemas mais graves, meus irmãos, do contexto da Igreja Evangélica Brasileira, sem dúvida, é a falta de entendimento bíblico sobre a natureza da igreja, a sua origem, a sua missão e o seu destino. Eu penso particularmente, se nós crentes compreendêssemos melhor a natureza da igreja, a origem da igreja, a missão da igreja e também o destino da igreja, nós teríamos maior amor pela igreja de Cristo. Essa boa parte dos cristãos tem uma visão distorcida, tem uma visão limitada, uma visão caricata da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí no ideário popular, a igreja ela é associada a um prédio, a uma estrutura, com endereço. A igreja tem sido apequenada, reduzida a um lugar em que um indivíduo ele frequenta, um ponto da religião dominical, adequando a rituais em busca de benefícios. Eu creio que um entendimento errado, meus irmãos, sobre a igreja é uma tragédia. O coração da pessoa, ela vai sendo blindado, os olhos vão ficando embaçados, os ouvidos ensurdecidos, até que a beleza não é mais vista, os sons da graça que a igreja produz já não tem sido apreciado. Essa triste constatação que nós vemos nas nossas igrejas, de pessoas que há muito tempo afirmam
como bem frisou o meu colega que antecedeu, o pastor Luiz Galdino, que professam a sua fé em Cristo, mas não demonstram afeição pela igreja. Outros têm aceitado o falacioso discurso: Cristo sim, igreja não. Infelizmente, alguns foram feridos no caminho, fecharam o coração para a comunhão com os irmãos. Recentemente eu li um livro de uma ex-jornalista da Rede Globo, Marília Camargo, Feridos em Nome de Deus. Retrata muito bem isso aqui. Pessoas que estão machucadas na igreja, gente que sofreu algum tipo de decepção, que resolveu se proteger por meio do isolamento relacional ou por meio do sectarismo. A pessoa se isola completamente, ou então ela faz uma restrição seletiva de pessoas que podem se aproximar. É por isso que no mês em que nós celebramos a Reforma Protestante, 507 anos, nós devemos reafirmar aquilo que Martinho Lutero afirmou com convicção, que a Igreja de Cristo é uma congregação simultaneamente composta por pessoas justas e pecadoras. Todos os discípulos de Jesus, como nós vimos, são santos, mas também são pecadores. Nós formamos, meus irmãos, uma mistura de virtudes e vícios. Por conta disso, falhamos uns com os outros, por vezes pecamos por quem nós deveríamos cuidar. Afinal, essa é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você sofre pelos erros de alguém, por outro lado, alguém já sofreu pelos seus erros. Portanto, amar a igreja não significa ignorar as fraquezas dela. Não é isso que nós estamos propondo aqui nesse simpósio. Nosso desafio é manter a nossa comunhão em Cristo, apesar das diferenças, apesar das fraquezas, buscar preservar, como disse Paulo em Efésios 4, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, homens e mulheres santos, que amam o que Deus ama, de modo que amar a igreja é trabalhar em favor da edificação mútua, e trabalhar para a edificação mútua na igreja é um sinal de maturidade espiritual. Nós vimos, meus irmãos, há poucos instantes, como o amor à igreja se manifesta ao longo da história. Hoje nós vamos ver o nosso amor pela igreja local. Geralmente, quando a gente vê um crente que não tem um compromisso com a igreja, a gente diz o quê? Ah, esse daí não ama a igreja. Esse aí não tem compromisso com a igreja, não é assim? Ele diz, olha, a gente chama para o evangelismo, missões, ele não participa, ele não se envolve. Não é? Se é uma ação social, ele não está presente. A gente diz, esse aí não tem amor pela igreja. Só que eu queria que nós víssemos aqui nessa tarde, que nós olhássemos para uma igreja que era trabalhadora, uma igreja que era ortodoxa, perseverante, paciente. E que quando Jesus olha para essa igreja e avalia essa igreja, ele percebe que essa igreja tem uma falta. E qual é a falta dessa igreja? Qual é a falta da igreja de Éfeso? Ela abandonou o seu primeiro amor. É possível alguém estar comprometido com a igreja local, ser ortodoxo, ser perseverante, ser trabalhador, mas fazer todas essas coisas sem amor pela igreja de Cristo. Fazer por desencargo de consciência.
Fazer porque minha esposa faz parte, meu esposo faz parte, e aí eu não quero desapontá-lo, eu não quero desapontá-la. Fazer porque eu fui nascido e criado na igreja, e se eu não fizer, se eu não me envolver, se eu não me participar, se eu não me engajar, eu vou decepcionar os meus pais. Meus irmãos, quando nós olhamos um mapa das igrejas da província romana da Ásia, que hoje nós conhecemos como Turquia, nós veremos que Éfeso era a cidade mais próxima de Patmos, uma ilha onde João, o apóstolo amado, recebeu a revelação do Apocalipse, quando estava exilado por amor a Cristo e também por amor ao Evangelho. E isso aconteceu durante o reinado do imperador Domiciano, entre os anos 81 e 96 depois de Cristo. Domiciano, ele provocou uma segunda onda de perseguição aos cristãos, que foi iniciada aqui 25 anos por Nero, como bem colocou aqui o pastor Galdino. Naquela época, os cristãos que adoravam o Senhor Jesus Cristo estavam sendo convidados a adorar o Senhor César. Eles diziam que César é Quírios, que Quírios é César. Enquanto os cristãos estavam dizendo que Quírios não é César, Quírios é o Senhor. Muitas coisas naquela época começaram a acontecer aos cristãos que adoravam unicamente o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam sendo convidados a adorar César. Esta comunidade, por não fazer isso, começou a sofrer uma terrível pressão. Alguns deles estavam recebendo insultos, outros estavam sendo boicotados dos seus negócios, alguns já haviam perdido inclusive a vida. A igreja estava sobrevivendo à tempestade que havia se aproximado. Contudo, a perseguição não era um único perigo que a igreja da Ásia estava exposta. Restava verificar o engano e vencer o mal. Haviam falsos profetas ali no contexto daquela comunidade, por todos os lados, planejavam enganar com as suas filosofias, com as suas heresias. Até mesmo cristãos professos, homens e mulheres imorais, estavam contaminando a igreja por meio de sua influência, e os padrões de comportamento estavam sendo rebaixados ali na cidade de Éfeso. Para essa igreja localizada no meio de tamanha idolatria, no meio de imoralidade, do paganismo, Jesus se revela a João na estrondosa visão da ilha de Patmos. Ele se dirige àquela igreja com essa carta, com essa mensagem. Ele dirige ao mensageiro, um anjo, que nós entendemos como o pastor daquela comunidade. Ele é o interlocutor que vai receber esta carta e que posteriormente vai ser lida para a igreja. A palavra anjo significa mensageiro e tem como ministério primordial levar a mensagem à congregação, e hoje nós chamamos de pastor. É através dele que a mensagem é trazida à igreja. Pois bem, meus irmãos, como é que Jesus se revela a este rebanho? Jesus se apresenta para a igreja como aquele que exerce o controle direto sobre os corpos celestes. Ele diz aí no versículo de número 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. João já havia dito no capítulo 1, versículo de número 20, que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Cada igreja tinha um anjo, tinha um mensageiro. A função desse mensageiro, que nós conhecemos como pastor, era cuidar da vida espiritual da congregação.
Esses homens são chamados para guiar a igreja do Senhor Jesus Cristo, comunicando a palavra de Deus, expondo as Escrituras. João diz que estes ministros estão firmemente seguros em sua mão direita, demonstrando que ele detém todos os direitos, todas as prerrogativas, não só sobre a igreja, mas também sobre os seus mensageiros. Portanto, o que fica claro é que tudo que ele vier a falar será de absoluto conhecimento de causa, a partir então desse momento. E então ele apresenta as obras daquela igreja. Ele mostra como era a vida daquela igreja local, como era o engajamento daquela igreja, como aqueles crentes viviam a vida comum do dia a dia da igreja. Em primeiro lugar, Jesus apresenta as obras da igreja, está aí no verso 2 e 3. Ele inicia a carta elogiando os membros. No centro das suas virtudes estavam o quê? Um ministério dinâmico. Nós estamos aqui lidando, meus irmãos, com uma igreja extremamente dinâmica, atuante. Ela realizava o trabalho pesado, constante. Ela servia ao Senhor Jesus Cristo. O cristianismo não era um esporte para aqueles crentes. Eles não iam à igreja, às suas comunidades, para se entreterem. Eles estavam envolvidos ativamente no trabalho do ministério, com sacrifício, servindo, dando, indo, labutando. E aí no versículo 2, Jesus diz que a primeira marca dessa igreja local aqui era que essa igreja era uma igreja trabalhadora. Ele diz aí: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor. A igreja de Éfeso, ela era ativa, ela ocupava-se em servir a Deus e servir aos seres humanos. Eles eram motivados, eles eram ativos. Eles estavam comprometidos com as Escrituras, ganhavam almas, ajudavam uns aos outros. Certamente, por causa da perseguição, alimentavam os pobres, executavam o ministério por todos os lados, sem preguiça, sem letargia. Quando eles começavam uma tarefa, eles levavam ela até o fim. A palavra trabalho ou labor que aparece aqui, meus irmãos, significa que eles serviam a Cristo até a exaustão. Era assim a igreja de Éfeso. Um suor santo corria na sua testa, enquanto eles ministravam uns aos outros. Sem dúvida, alguns dedicavam horas do seu tempo para a igreja. Aquela igreja ministrava sobre forte estresse, forte pressão. Segundo, Jesus vai dizer que essa igreja era perseverante e ortodoxa. Por isso, eles perseveravam mesmo estando expostos a uma oposição local. Não obstante as coisas que estavam acontecendo, uma vez que a cidade era um ponto de encontro de muitas religiões que praticavam artes mágicas do Oriente. A gente observa, meus irmãos, que Éfeso era um grande centro de adoração ao imperador na província, que era conhecida pela profunda reverência à grande Diana dos Efésios, a deusa mãe da Ásia, motivo pelo qual a cidade ficou polvorosa durante a pregação do apóstolo Paulo. Agora me lembro, pois os artífices daquela cidade temiam por suas vendas dos santuários de prata. Os seus interesses pessoais os levaram a se opor voluntariamente, conforme Atos capítulo 19. Mas a despeito de toda essa pressão, de toda essa tribulação, os efésios não negaram a Cristo. Eles foram firmes, inabaláveis na sua lealdade a Cristo.
A igreja de Éfeso também, meus irmãos, ela era uma igreja conhecida por seu discernimento doutrinário. Era uma igreja que, como disse o apóstolo João, no capítulo 4, ela provava os espíritos para saber se eles procediam de Deus. Os crentes locais sabiam como identificar um falso comerciante da palavra de Deus, que mercadejava a palavra, e haviam perseverado no trabalho de tornar conhecido o verdadeiro evangelho. A doutrina nessa igreja era colocada à prova, antes que ela subisse no púlpito da igreja. Erros doutrinários não eram tolerados. Esses crentes podiam sentir heresia, meus irmãos, a milhares de distância. Quando eles divisavam heresia, os alarmes tocavam. Essa igreja, meus irmãos, é uma igreja pura. No versículo 6, diz que ela não suportava o mal, ela tinha um padrão moral, não tolerava o pecado. Com zelo santo, ela banira a iniquidade violentamente. Moralidade para essa igreja era preto no branco, sem nenhuma área cinzenta. Se alguns dos membros dessa igreja caíssem em pecado, era confrontado em amor, chamado ao arrependimento. Se não se arrependesse, a igreja não permitiria que o fermento se espalhasse. Como que operando um câncer mortal, ela eliminava o pecado onde quer que encontrasse. Mas Jesus, meus irmãos, tem uma queixa para fazer dessa igreja. Não obstante sua pureza, não obstante seu discernimento, seu trabalho, até a exaustão, Jesus vai dizer aqui no versículo de número 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa igreja, meus irmãos, é uma prova viva de que nós não nos tornamos maduros da noite para o dia. Não, como disse o Mário Sérgio Cortella, nós não nascemos prontos. Por isso, é interessante quando alguns irmãos dizem: olha, eu estou precisando voltar. Você já viu? Talvez você até já tenha dito isso. Eu estou precisando voltar ao primeiro amor. Só que eu queria dizer uma coisa aqui para você. Voltar ao primeiro amor não é voltar ao passado. Não é isso que o texto está dizendo aqui para nós. Aqui o texto não está dizendo voltar ao primeiro amor naquela condição que você estava no início da fé cristã. Lembra? Em que muitas vezes, quando alguém pedia para você levantar a mão, você levantava, colocar a mão no coração. Quando alguém começava falando com você, você já começava chorando já. As pessoas falavam, você ouvia e já estava chorando e nem sabia por quê. Porque no começo da vida cristã é isso, meus irmãos. Jesus não está dizendo para você voltar em momento de ingenuidade, de insegurança. Aqui a palavra primeiro amor não precisa ser necessariamente traduzido por primeiro, mas aqui é o que vem antes. Então imagine agora, Jesus está dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonastes o amor que vem antes de todas estas coisas que vocês estão fazendo, que vocês labutam, que vocês perseveram, que vocês são pacientes. Você é obediente, você trabalha direitinho, você tem uma boa ortodoxia, você resiste às obras dos nicolaítas, que eram aquelas que se declaravam apóstolos, mas não eram, já naqueles dias, imagina hoje. Vocês resistem essa turma, essa igreja enxotava esses caras para fora.
Eles diziam: não existe apóstolo mais não. O último foi João. Então eu fico pensando, que pastor, quando eu estava lendo há algumas semanas esse texto, eu estava pensando, que pastor rejeitaria uma igreja ortodoxa, conservadora, bíblica, fiel à palavra, que não importava tempo ruim, não importava qual fosse a situação, essa igreja vai superando as dificuldades, essa igreja vai superando os sofrimentos, uma igreja resiliente, trabalhadora, uma colmeia produtiva. Pense numa igreja que trabalhava, não tinha tempo ruim para esses crentes. Éfeso é assim. Qual era o pastor que não queria uma igreja como essa? Jesus. Jesus disse: eu tenho porém contra ti. Ele disse: eu tenho porém contra ti. Contra ti o quê? Que abandonaste o amor que vem antes de todas estas coisas que vocês fazem. Então não adianta você ser operoso se não vier o amor antes. Não adianta você ser fiel à ortodoxia se você não amar a Deus antes, como nós vimos aqui há pouco. Não adianta você ser operoso, ativista na igreja, participar de milhões de eventos, fazer a obra de Deus a semana inteira, se você não amar antes. Tudo isso é legalismo. Tudo isso é obra das suas mãos. Tudo isso é tentativa de você se salvar. Ou você acha que você acha que é suficiente para Deus ter você fazer todas essas coisas? Não ter Satanás contra você. Aqui é Deus contra você. Eu tenho, porém, contra ti. Então o amor que vem antes é aquilo que amadurece. É aquilo, meus irmãos, que ao longo da caminhada vai se perdendo. Não é para voltar no tempo. Mas naquele tempo, no início da minha conversão, eu evangelizava tanto. Crie vergonha, evangelize. Não é para voltar no tempo. E por quê? Porque tem uma coisa, meus irmãos, que se chama, sabe o quê? Consciência. Tem uma coisa que se chama consciência. É preciso acordar. Você está dormindo no jardim. Eu me lembro da parábola do filho pródigo. Quando Jesus, vai contar 3 parábolas para responder o questionamento dos fariseus, dos escribas, porque ele se sentava com pecadores e comia com ele. E aí ele vai contar 3 parábolas: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. Quando chegamos na parábola do filho pródigo, que ele se vê naquele estágio deplorável, longe da casa do pai, gastou tudo o que o pai tinha dado como herança, ele está apacentando os porcos, desejando comer das comidas dos porcos. Aí o texto lá de Lucas diz assim: e caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e aqui eu estou morrendo de fome. Olha a consciência que Jesus coloca, que o pecador precisa ter dos seus pecados. E aí veja as exortações finais a esta igreja. Ele começa dizendo aí no verso 5: lembra-te, pois, de onde caístes. Jesus, que conhece os verdadeiros afetos do coração deles, como Jesus conhece o coração e os afetos de cada um de nós que está aqui e daqueles que nos acompanham através dessa transmissão. Ele conhece. Jesus chama a igreja a um autoexame profundo. Não é para um confessar externo de arrependimento. Jesus chama para a identificação do momento da queda, que para essa igreja não foi uma coisa fácil, principalmente porque para eles não correspondia a algum ato público de traição.
a Jesus, mas algo interior, algo do seu coração, algo do coração. O que você fazia quando você passou a me amar e amar a minha igreja e que hoje não ama mais? É esse exame que a gente precisa fazer. E aí Jesus diz para essa igreja: lembra-te, tenha consciência. Sabe por que às vezes as coisas não mudam muito na vida da gente? Porque às vezes até consciência a gente tem, mas a gente não toma atitudes. E aí Jesus diz no versículo 5 para essa igreja: arrepende-te. Arrependimento significa mudar de direção, mudar de vida. Significa abandonar a tolerância para com a frieza, para com a indiferença espiritual que havia se estabelecido. Significa uma mudança de coração, de mente, de vontade. Significa uma volta para o Senhor Jesus Cristo. O fato é que alguma coisa ou alguém suplantou o seu primeiro amor. Não significa que eles não tinham mais. A questão é que eles tinham um novo primeiro amor. Qualquer coisa que você ame mais do que a Cristo é o seu novo primeiro amor. Pode ser o seu trabalho, pode ser um relacionamento, curso, casa, família, seja o que for. Qualquer coisa ou pessoa que estimule mais do que Cristo. Portanto, arrependimento é um ato firme e deliberado de voltar a obedecer a Deus, motivado pelo amor verdadeiro e motivado pelo entusiasmo. E aí Jesus diz, nesse versículo 5, lembre-te, arrependa-se. E ele diz agora, recomece. Recomece. Tendo deixado o amor que vem antes de todas as coisas, vocês devem voltar a Ele. E por quê? Porque do contrário, Jesus diz aí, eu destruirei a igreja do seu privilégio, eu destituirei a igreja do seu privilégio de espargir luz para o mundo. Essa é a ideia que aparece aqui, quando ele diz, se não venham a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Jesus está dizendo, se você não se arrepender, eu vou destituí-lo do seu privilégio de espargir luz ao mundo. Afinal de contas, essa igreja não estava fazendo isso. Jesus está dizendo, arrependa-se. Sabe por quê? Porque nenhuma igreja tem lugar cativo e permanente no mundo. Ela está sendo continuamente julgada por Cristo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse isso para os crentes de Torrões a semana passada. Eu disse, a igreja não é aquilo que as pessoas dizem que a igreja é. A igreja não é aquilo que a gente acha que a igreja é. A igreja é aquilo que Cristo diz que ela é, quando Ele olha para a igreja, quando Ele examina a igreja. Se você olhar para a igreja de Esmina, ela dizia assim, eu sou pobre. Jesus, quando olha para a igreja, diz, não, você é rica. A igreja de Sardes dizia, eu sou uma igreja viva. Jesus, quando olha para a igreja de Sardes, Ele diz, você tem o nome de que vives, mas está morta. A igreja de Laodiceia, ela dizia, eu sou rica, eu sou abastada, eu não preciso de coisa nenhuma. Jesus, quando olha para a igreja e examina, Ele diz para ela, tu és miserável, pobre, cega e nua. A luz da nossa igreja própria, a luz de nossa própria igreja se apagará se persistirmos na teimosia, irmãos, de não amarmos a Cristo.
Sem amor a igreja não tem luz. É somente quando o amor arde que a luz brilha. Hoje muitas igrejas deixaram verdadeiramente de existir. Vocês sabiam disso? Os seus edifícios podem permanecer intactos. Os seus ministros podem pregar e as suas congregações podem se reunir, mas o candelabro delas foi tirado do lugar dele. A igreja está mergulhada na escuridão, nenhum raio de luz irradia dela. Ela não tem luz porque não tem amor. Que prestemos atenção a essa advertência antes que seja tarde demais, irmãos. E aí Jesus disse: se você fizer o que eu estou dizendo, se você se arrepender, se você voltar ao amor que vem antes de todas as coisas, há uma recompensa para aqueles que permanecem. Está aí no versículo de número 7. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Jesus está dizendo, olha, resgatando o amor verdadeiro, sem negligenciar a doutrina, vocês serão alimentados pela árvore da vida no paraíso de Deus. Jesus faz essa promessa porque era isso que ajudaria aquela igreja a manter e a buscar o amor que vem antes de todas as coisas. A promessa aqui nesse caso é particular e adequada. Jesus está oferecendo aqui livre acesso à árvore da vida no paraíso de Deus, cujo fruto era antes proibido aos seres humanos caídos. Jesus está dizendo: vocês vão desfrutar da vida eterna no céu. Mas o que é vida eterna se não conhecermos ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou? Por isso, meus irmãos, eu queria fazer aqui algumas considerações práticas. Se nós amamos a igreja, e se nós temos compromisso com a igreja local, a gente precisa atentar para pelo menos 5 coisas que eu queria colocar aqui. Primeiro, a minha palavra para você é: eleve o seu conceito de igreja. Não trate a igreja como se ela fosse irrelevante, desnecessária. Não trate a igreja como se ela fosse um desmancha-prazer. Não trate a igreja como um obstáculo para realizar grandes coisas para Deus. A igreja é imperfeita, mas eu quero dizer que ela é indispensável para o discipulado cristão fiel. A igreja é indispensável. Segundo, seja um membro identificável de uma igreja local. Se você é um cristão professo, mas não faz parte de uma igreja local, saiba que você está fora dos padrões neotestamentários. Saiba também que você não está ajudando a si mesmo, pois não é sábio nem seguro viver à parte da responsabilidade, da disciplina, da supervisão de pastores que prestarão contas diante de Deus, como Hebreus 13, 17. Se você, por um acaso, está pensando em se mudar, eu também tenho uma palavra para você. Se você está pensando em se mudar, faça da membresia de uma igreja local sua prioridade. Domingo passado eu estava conversando com uma jovem da nossa igreja que se formou. E ela disse: pastor, os crentes estão tudo viajando. Lucas foi para Belo Horizonte, Luciano para Alagoas. E há uma irmã da nossa igreja, jovem,
que ela está para ir ou para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para Santa Catarina. E ela falando dos seus planos, chamando o gabinete, contou aquela alegria, os olhos cheios de lágrimas, e falando dos seus planos, e tal, aquela coisa todinha. E eu só ouvindo, só assim calado. Aí ela olhou para mim e disse: o senhor não está feliz não, pastor? Eu disse: estou, mas eu poderei estar mais feliz. E ela disse: como? Você já considerou se para esses lugares que você está indo, se tem uma boa igreja para você tornar-se membro? Para você exercer os seus dons nessa igreja? Aí ela: não é mesmo, eu nem pensei nisso. É o que acontece hoje. As pessoas, quando pensam em se mudar, elas não consideram a membresia numa igreja local prioridade. Por isso eu quero dizer para você que se você está se mudando ou pensa em mudar, seja em virtude do trabalho, da escola, da faculdade, de qualquer outra coisa, leve em consideração o fato igreja local em seu processo de decisão. Anseie por se unir a uma comunidade centrada no Evangelho e fiel à Bíblia. Penúltimo, ore regularmente por sua igreja. Não subestime a importância de orar pelo povo de Deus. O que é que você está fazendo que não está nas reuniões de oração da igreja? Nos cultos matutinos? Não subestime a importância de orar pelo povo de Deus, por você, por seus líderes, pelo progresso da menção eclesiástica. Irmãos, nós estávamos vivendo uma época de aridez na igreja de Torrões. Há muitos meses, para não dizer quase um ano, nós não tínhamos visitantes, não tínhamos conversões da igreja, o evangelho sendo pregado, expostos. E eu reuni a igreja para orar. Eu digo: vamos orar. Vamos orar. Vamos colocar isso diante de Deus. E a gente começou a orar, e orando, e começamos fazendo vigílias, e começamos nos cultos de oração, nos departamentos da igreja, união de auxiliadoras, homens, jovens, adolescentes. A minha esposa, eu coloquei as crianças para orar. E meus irmãos, muitos visitantes estão frequentando a igreja, estão ouvindo o evangelho. Pessoas estão se convertendo após o culto, dizendo: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Mas em último eu queria dizer: nunca se esqueça de que pertencer a uma família de fé local é fazer parte da igreja e fazer parte da igreja universal é um privilégio. Isso é um privilégio, irmão, que a gente está tendo. É um privilégio a gente fazer parte. Localmente é uma dádiva acolher uns aos outros em Cristo, reunir-nos para cultuar, adorar, compartilhar da nossa vida, dedicar o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos bens para o avanço do evangelho, viver juntos a missão de Deus. Globalmente é uma dádiva aliar-se a irmãos e irmãs de todo mundo que confessam a Jesus como seu Senhor. Mas eternamente é uma dádiva saber que nós nos reuniremos em um coro com todos os remidos de todas as épocas, de todos os lugares, e que cantaremos a um só tom, a uma só voz: bendito é o Cordeiro que foi morto e que está vivo pelos séculos dos séculos. Que Deus queira nos abençoar, meus irmãos, desse simpósio. Que Deus queira abençoar esta igreja. Que Deus queira abençoar as nossas igrejas. Que o amor que vem antes de todas as coisas que fazemos na igreja local seja restaurado. Abaixa a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor,
Nós te louvamos pela tua palavra, da maneira como o Senhor, desde o início, tem tratado com os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque isso é mais uma demonstração do teu amor sacrificial pela tua igreja. Obrigado porque tu não deixas ela sem exortação, sem instrução, sem admoestação, sem encorajamento, sem consolação. Obrigado, Senhor, porque a profecia, ela consola, ela exorta, ela admoesta. E nesta tarde, e nesses dias, Senhor, nós estaremos sendo admoestados, exortados, encorajados, confortados, confrontados pelo poder da tua palavra, que nos ama amar o Cristo da igreja e a igreja de Cristo. Com amor sacrificial, com amor, ó Deus, sem igual. Pedimos que tu tenhas misericórdia de nós, que o Senhor renove nos nossos corações o fervor, o ardor, e que possamos ser reconhecidos como igreja relevante, Senhor, no lugar onde o Senhor nos colocou, que glorifica o teu nome e que contribui para a edificação e a salvação de almas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.